Olá, você vai ver nessa edição. Tribunal de Contas de Mato Grosso garante acordo para pagamento de dívidas e evita paralisação dos ônibus em Cuiabá. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso assegurou o acordo para que a Prefeitura de Cuiabá pague os quase 50 milhões de reais devidos às empresas de transporte coletivo, evitando eventuais interrupções na prestação do serviço à população. Essa solução foi possível por meio de uma mesa técnica realizada no TCE, quando o município concordou com o pagamento do valor principal da dívida, dividido em 9 parcelas. Confira. Legítimo instrumento consolidado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para solucionar complexas questões de interesse público, as mesas técnicas tornam-se cada vez mais resolutivas e referências nas tratativas que afetam direta e indiretamente a coletividade. A mesa técnica 10 de 2023, sob a relatoria do conselheiro José Carlos Novelli, avançou nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, nas tratativas que envolvem a concessão do serviço de transporte coletivo urbano de Cuiabá. O Tribunal de Contas inova e, com isso, traz soluções para problemas complexos da administração pública, né? E de forma rápida. Especificamente, esse assunto dessa mesa técnica, que é o transporte coletivo de Cuiabá, especialmente a questão que envolve o passe gratuito para alunos da rede municipal e também para a rede estadual e federal, e que realmente as empresas estão com um problema gravíssimo, tendo em vista que a prefeitura não vem cumprindo os pagamentos. E com isso os empresários estão com problemas graves, com problemas bancários, de dívida, etc. E o que pode acontecer é o pior. Daqui a pouco ter uma busca e apreensão dos ônibus e isso prejudicar a sociedade. Para o conselheiro José Carlos Novelli, que é responsável pela relatoria das contas da Prefeitura de Cuiabá e um dos grandes incentivadores das soluções consensuais, o interesse público sempre deve prevalecer. Os resultados hoje foram maravilhosos, no sentido que houve consenso de vários pontos, tanto por parte da Prefeitura, como também por parte dos empresários. De um lado, o segmento empresarial do transporte público na busca concreta de garantias, por meio de uma nova rodada de discussões da mesa técnica para o pagamento dos passivos em atraso pela Prefeitura de Cuiabá, sob o risco de interrupção dos serviços prestados à população. A mesa técnica foi um procedimento extremamente importante nesse momento, tanto para as empresas quanto para a Prefeitura, porque a mesa técnica foi o que possibilitou todo mundo chegar num consenso. Então, o conselheiro Walter Albano, que presidiu a mesa técnica, e o conselheiro Novelli, que é o relator dessa representação de natureza externa, tiveram uma condição exemplar, que foi o que possibilitou que as partes chegassem a um acordo. Então, as partes conseguiram entrar numa composição com relação ao valor principal, que a Prefeitura deve ao sistema com relação aos transportes, e isso faz com que as empresas possam vislumbrar um futuro um pouco mais equalitário na prestação do serviço, de maneira a prosseguir com uma boa prestação de serviço com relação ao transporte público municipal. De outro, representantes do Poder Executivo Municipal, cientes das obrigações legais que envolvem diversos fatores, dentre eles a ausência de receita com a gratuidade de passagens para o segmento estudantil. É um problema que realmente precisa ser enfrentado e a mesa técnica está fazendo um trabalho maravilhoso de consenso e de encontrarmos solução. Existe uma segunda etapa, que é qual a correção que vai ser aplicada nessa dívida, e uma terceira etapa, que vai ser o objeto da continuidade da mesa técnica, que é solucionar o desequilíbrio com as empresas de ônibus, aonde entra o custo da gratuidade do passe livre estudantil, onde a prefeitura paga do estudante do município, do estudante do estado, do estudante das faculdades federais, da faculdade federal e das escolas particulares também. Então tem que haver um consenso onde esse ônus que a prefeitura de Cuiabá assumiu tem que ser resolvido e repartido, né? Outro problema tem que ser visto também quais são as outras medidas para se
minimizar esse desequilíbrio. Eu vejo que tem várias soluções e que eu tenho certeza que a mesa técnica vai concluir, né, nesse sentido. E brevemente eu acredito que nós teremos uma solução em definitivo para o problema do desequilíbrio financeiro das empresas de ônibus. Também presente nesta discussão a Associação Mato Grossense dos Transportadores Urbanos, MTU, que demonstrou confiança nos trabalhos coordenados pelo Tribunal de Contas, com a realização das mesas técnicas, que já contribuíram de forma significativa para a solução de grandes impasses de ordem pública. Eu acho que o apoio da mesa técnica do Tribunal de Contas é uma coisa assim, bastante importante, que leva a trazer uma conciliação entre o empresariado e o poder concedente, para solucionar o problema, que muitas vezes fica difícil de chegar a uma conclusão em razão do montante da dívida. Tá? A solução do problema é que precisa conseguir recursos direcionados ao pagamento do transporte público, que hoje tem ficado muito caro, tá? E a tarifa não está sendo acompanhada. A prefeitura tem que viabilizar alguma fonte de recursos para viabilizar o pagamento desse custo do transporte. Os trabalhos da Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sob a presidência do conselheiro Walter Albano, seguem com novas reuniões referentes aos mais diversos temas da administração pública, garantindo a eficácia na prestação dos serviços à população mato-grossense. Tivemos um primeiro resultado, a gente chamou de primeira fase. Os transportes urbanos, o envolvimento do poder público como titular do assunto, poder público municipal, o envolvimento do empresariado que vem por delegação, é um assunto altamente complexo, porque há um envolvimento de medidas legais, no sentido de conceder incentivos no transporte de alguns passageiros, seja estudantes, seja idosos, sejam pessoas deficientes. E esses incentivos, todos eles têm preço, alguém tem que pagar. E essa conta, ela é paga ou deve ser paga pelas prefeituras municipais. Ocorre que em tudo que há do setor público, você tem também limites orçamentários. E quando, eventualmente, uma prefeitura, em algum momento, não possa pagar esses incentivos aos empresários, desequilibra o contrato de concessão. Então, é mesmo um assunto complexo. E hoje nós temos a felicidade de celebrar entre a Prefeitura Municipal de Cuiabá, o setor empresarial e a interveniência do Tribunal de Contas na sua posição de órgão que busca o consenso, que dirige o consenso. Nós tivemos uma mesa técnica que permitiu o reconhecimento da dívida do setor, a contabilização desse valor, o empenho desse valor, um plano de pagamento desse valor. Houve um esforço que precisa ser reconhecido muito grande da Prefeitura de Cuiabá, um esforço do empresariado de entender que precisava parcelar. E agora nós vamos lançar no próximo mês, já decidido hoje por admissibilidade, a próxima fase. Queremos discutir na próxima fase a sustentabilidade do sistema. O sistema como está não é sustentável. Todos têm que pagar a conta. Lembrando que o Tribunal de Contas faz a coordenação desses estudos, mas as partes precisam consensar e encontrar o caminho. Violência doméstica na perspectiva de gênero e políticas públicas é o tema central do seminário que será realizado pela Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, em parceria com a Assembleia Legislativa, no dia 8 de março, no Teatro Zumira Canavarros. A programação desse evento, que tem o apoio do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conta com a participação dos ministros Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e Morgana de Almeida Richa, do Tribunal Superior do Trabalho, em debates sobre violência doméstica, de gênero e psicológica, além da cultura do estupro e culpabilização da vítima. As vagas são limitadas. O objetivo do seminário é sensibilizar os agentes públicos responsáveis pela elaboração e execução das políticas públicas, visando combater os crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres.
Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!